Olá, pessoas! Meu nome é Cláudio Mantovani, sou malacólogo e no canal Moluscando em 10 Minutos nós vamos falar um pouquinho sobre moluscos. Hoje, em especial, vamos falar da concha, a constituição e a sua formação. Mas antes, vamos ver quais são as funções de uma concha. As principais, pelo menos, são a proteção contra predadores. Ao longo da evolução, os moluscos desenvolveram uma concha dura que protege contra a ação de predadores, como por exemplo, esse siri que quer romper a concha e pegar a parte mole, né, pegar o animal. A concha também protege contra choques mecânicos, já que o corpo do animal é delicado, então um choque com uma pedra ou então a queda de uma árvore e a concha protege. Protege também contra desgastes, né? Ser erodido com relação ao ambiente. Tem uma outra função que é esquelética, porque o corpo do animal é mole, então a concha ajuda a sustentação desse corpo. É claro que nos animais sem concha isso não acontece, mas em todos os moluscos que têm concha, geralmente a concha também tem essa função de sustentação do corpo, como vocês veem aqui nesse pequeno caracol terrestre. Constituição. A camada mais externa é chamada de perióstraco, que é essa camada aqui que vocês estão vendo com esse aspecto piloso. É uma camada proteica. Perióstraco vem de peri, que quer dizer ao redor de, né? E óstraco, que quer dizer concha. Então, é uma parte que envolve externamente a concha. A outra parte é essa parte branca aqui, interna, que corresponde às camadas calcárias, o óstraco e o hipóstraco, que já vamos falar. Quem forma a concha é um tecido epitelial externo chamado de manto ou pálio. É ele quem vai fabricar a concha. Vamos falar agora então um pouquinho sobre o perióstraco. Como já disse, é a camada mais externa da concha, aquela que está em contato então com o meio externo. Se nós olharmos nessa figura, um corte sagital, nós vemos em verde aqui o epitélio externo do manto, em laranja e marrom a parte calcária, e em amarelinho aqui a gente consegue ver o perióstraco, que envolve totalmente a concha, né, externamente. Esse perióstraco é constituído por conchiolina. Essa informação é o que normalmente está nos livros. Mas e a conchiolina, do que é constituída? Ela é composta por proteínas e por um polissacarídeo. São várias proteínas que ainda não estão todas muito bem entendidas, mas uma delas se origina através de um precursor chamado de periostracina. Essa periostracina é produzida aqui na borda do manto. Nesse exemplo clássico aqui dos bivalves, a gente tem três dobras ou pregas paliais, né, da borda do manto. A prega interna, que é muscular, a mediana, que é sensorial, e a externa, que participa da formação da concha. Se a gente for aumentar um pouquinho aqui, ó, num corte histológico, a gente vê a prega externa, a mediana e a interna, como eu falei. Entre as duas, a externa e a mediana, tem o sulco periostracal. É nesse sulco que é produzido o perióstraco, ou seja, a periostracina. Quando a periostracina é produzida, ela ainda está num estado insolúvel. E para que ela fique firme, exige a presença de quinonas. Quinonas são hidrocarbonetos com esses anéis insaturados. Assim, ao, aos, ao momento em que ela é produzida, ela vai se endurecendo
e vai recobrindo a concha conforme o animal vai crescendo. As camadas do perióstraco, geralmente uma única camada. Alguns bivalves de água doce têm duas, e isso é muito incomum. Quais são as funções de um perióstraco? Proteger a concha de ser dissolvida na água, porque a concha, como eu disse, é de carbonato de cálcio. Em águas mais ácidas, como por exemplo águas de rios, em que existe muita matéria orgânica, o pH é baixo e poderia dissolver a concha. Então o perióstraco protege essa concha de dissolução. Assim como também quando o animal se enterra, ele se atrita contra o substrato. E aí poderia ter um desgaste e o perióstraco age protegendo também. O perióstraco ele vai isolar uma área entre a concha e o manto chamado de espaço extrapalial. É nesse espaço que a concha, a parte calcária, é produzida. Então precisa estar isolado do ambiente externo para que haja essa produção da concha, ou seja, a mineralização da concha, né? Ou como alguns gostam de dizer, a biomineralização da concha. Tá? Também o periódico também vai evitar que haja a introdução acidental de algum organismo ou de algum objeto para esse espaço. Se isso acontecer, o animal não vai morrer por causa disso, mas vai atrapalhar um pouquinho a formação da concha. E também, a partir disso, é que podem surgir as pérolas. Mas esse assunto vai ficar para um outro vídeo. Tá? Uma outra função é não deixar que nenhum organismo se fixe em cima da concha. Né? Muitos perióstracos têm uma propriedade chamada de anti-incrustante. Então, alguns até conseguem, mas a maioria não consegue, e isso é bom para o animal. Como é que o perióstraco se apresenta quando a gente olha para a concha? Ele pode ser grosso e pode ser piloso. Vamos dar uma olhada aqui numa imagem? Olha só. Aqui vocês estão vendo um caramujo marinho e ele tem bastante pelo, né, entre aspas, nesse perióstraco. Vamos dar uma olhada agora na concha sem o animal? Olha aqui, ó. Dá para perceber bem que esse perióstraco é piloso. Isso também atua, de certa forma, como uma defesa para repulsa, né, de predadores. Mas o periódico também pode ser fino e transparente. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra imagem. Aqui temos uma concha, ela é branca, o perióstraco ele é bem fino e apesar de ele ser levemente amarelado, como ele é muito fino, praticamente não muda a cor da concha, que é branca, que a gente consegue ver. E existe ainda uma outra possibilidade que ele pode estar ausente, não é o caso da maioria. Mas isso ocorre quando? Quando o manto, que é o que fabrica a concha, né? Ele recobre a própria concha. Então, nessa imagem aqui da direita, dá para perceber o manto, que é todo papiloso aqui, recobrindo a concha. E isso também serve como uma forma de proteção e também existem células sensoriais aí que ajudam o animal a perceber o ambiente. Né? Por essa razão, a concha não desenvolve o perióstraco. Vamos dar uma olhadinha nessa outra imagem. É só a concha, sem o restante do animal. Tem um aspecto sempre lustroso. E aí só temos as camadas calcárias, não temos as camadas... perdão, tem a camada do perióstraco. Certo? Muito bem, por enquanto é isso que nós vamos falar. Aguardem o próximo vídeo, em que falaremos então da parte calcária da concha. Se vocês gostaram, então deem um joinha para esse vídeo e se quiserem saber então o restante sobre esse assunto, se inscrevam no canal. Aqui nesse último slide tem uma bibliografia que eu consultei para fazer essa apresentação e a próxima que também fala sobre concha. Por enquanto eu agradeço, um grande abraço e até mais.